Sabe aquele ditado que diz que por trás de toda grande fortuna existe um grande crime? Pois é. Mas e se por trás de todo grande poder existisse algo ainda mais sombrio? Uma verdade oculta que talvez conecte as elites globais e brasileiras em uma teia de segredos e transgressões que a gente mal consegue imaginar. Talvez não por uma conexão direta, mas pelo princípio que essas mesmas elites propagam entre elas e aplicam em suas vidas. De um lado, temos Jeffrey Epstein, o financista americano que, em sua ilha particular, oferecia os prazeres mais profanos aos homens mais poderosos do mundo. Do outro, João de Deus, o curador espiritual brasileiro que prometia milagres, mas que, na verdade, entregou abusos em série para uma legião de fiéis, incluindo presidentes, artistas e celebridades. À primeira vista, parecem dois universos completamente diferentes, separados pelo oceano. Mas hoje, vamos puxar um fio que talvez conecte esses dois mundos, um fio que nos leva a investigações do FBI, a denúncias chocantes e a uma pergunta que não quer calar. O que realmente acontece a portas fechadas quando os donos do mundo acham que ninguém está olhando? A resposta pode ser mais assustadora do que qualquer teoria da conspiração. Então se prepara, porque a gente vai mergulhar no lado oculto da elite. Para a gente entender a dimensão dessa história, a gente precisa voltar lá para o epicentro do furacão. Jeffrey Epstein, um nome que virou sinônimo de depravação no mais alto nível. Por décadas, Epstein vendeu a imagem de um gênio das finanças, um cara misterioso com acesso direto a presidentes, príncipes e bilionários. Seus convites para a sua ilha particular no Caribe eram super disputados. Mas o que rolava naquela ilha era um segredo macabro, protegido por uma muralha de dinheiro, poder e, provavelmente, muita chantagem. Epstein não só comandava uma rede de tráfico sexual de menores, ele criou um sistema, um mecanismo para servir e ao mesmo tempo comprometer a elite mundial. E o véu que cobria tudo isso só começou a cair de verdade, recentemente. No final de janeiro de 2026, uma quantidade massiva de arquivos da FBI sobre o caso foi liberada. Eram milhões de páginas, fotos e vídeos que ajudaram a expor a teia de Epstein. Mas aqui é preciso ter cuidado. Enquanto muita gente na internet esperava encontrar provas de rituais satânicos e canibalismo, a realidade dos documentos foi outra. Eles se concentraram na investigação da morte de Epstein, trazendo à tona fotos da autópsia, relatórios do FBI e mais de 10 horas de vídeos de segurança que mostravam que ninguém entrou em uma cela. O material confirmou a conclusão oficial de suicídio, mas ao mesmo tempo expôs falhas gravíssimas no sistema prisional que permitiam que isso acontecesse. Claro, o caso sempre atraiu todo tipo de alegação bizarra, com denúncias anônimas escrevendo rituais e símbolos ocultistas nas propriedades dele. Mas essas teorias não foram o foco dos documentos liberados, por mais que vários arquivos, várias testemunhas e afins indicam que realmente existia rituais e canibalismo, entre outras coisas. O que alguns dos arquivos provaram foi que Epstein continuou a se encontrar com gente poderosa mesmo depois de sua primeira condenação em 2008, desmentindo anos de negociações de seus associados. A morte dele, oficialmente um suicídio, o que não parece ser de fato, acabou sendo, no mínimo, conveniente para muita gente, alimentando a desconfiança de que a história era muito maior. A questão que fica é, até onde ia essa rede? E será que ela se limitava só ao círculo de bilionários e políticos americanos e europeus? A resposta, por incrível que pareça, pode ter uma conexão aqui no coração do Brasil. Enquanto Epstein construía seu império de abusos, um fenômeno parecido de poder e manipulação crescia em Abadiânia, uma cidadezinha em Goiás. O homem no centro de tudo era João Teixeira de Faria, o famoso João de Deus. Por mais de 40 anos ele se vendeu como um médium, fazia cirurgias espirituais e curava doenças, atraindo milhões de pessoas do mundo todo. E a fama dele era gigante. Ele não era um Zé Ninguém, era uma celebridade mundial. A apresentadora americana Oprah Winfrey dedicou um programa a ele, e a lista de visitantes famosos era enorme. Ex-presidentes como Lula e Dilma, e celebridades como Xuxa e Ronaldo Fenômeno, buscaram com ele seus tratamentos. Até a modelo Naomi Campbell e a atriz Shirley MacLaine foram para Abadiânia. Ele era o guru dos poderosos, mas por trás da fachada de fé, escondia um predador sexual. A cura era só uma desculpa para o abuso. Centenas de mulheres denunciaram que, com o pretexto de fazer atendimentos particulares, João de Deus as estuprava. Os crimes aconteceram por décadas e só pararam quando as primeiras denúncias corajosas vieram à tona em 2018.
A impunidade dele era um reflexo direto do seu poder. Ele era praticamente a lei em Abadiânia, com relatos de ameaças e um clima de medo. A queda, quando veio, foi barulhenta. As denúncias se multiplicaram e a justiça finalmente agiu. João de Deus foi condenado a penas que, somadas, chega a quase 500 anos de prisão. Mas aqui vai uma atualização importante. Embora ele tenha conseguido prisão domiciliar por um tempo, devido a problemas de saúde, essa decisão foi revertida em 2022 e ele foi mandado de volta para a cadeia. Hoje ele segue preso, cumprindo sua pena. A história de João de Deus é a crônica de um abuso de poder absurdo, onde a fé foi usada como arma e a fama como um escudo. Ele, assim como Epstein, operava à vista de todos, protegido por uma aura de intocável que vinha de suas amizades com a elite. E é aqui que as duas histórias começam a se cruzar de um jeito que desafia a imaginação. Deixa eu parar um minutinho esse vídeo só para poder te informar. Eu tenho um material muito bom se você quer aprender a analisar profundamente livros, matérias de jornal, vídeos no YouTube. O nome desse material é Manual Antisuperficial. Se você não quer ser aquelas pessoas rasas, nem aquelas que fingem profundidade, mas você quer realmente ser um entendedor deste mundo e do que está oculto, compre. O link está na descrição e, de brinde, você ganha ainda o e-book Como se tornar um leitor profundo, onde você vai aprender a se aprofundar verdadeiramente em boas leituras que te elevam e te fazem desenvolver a inteligência. Retornando ao vídeo. Durante anos, as histórias de Epstein e João de Deus pareciam ser só narrativas paralelas de horror. Mas alguns padrões e coincidências começaram a levantar suspeitas. Será que existe um elo entre o médium brasileiro e o epicentro do escândalo global? Aqui precisamos ser muito claros, não existe, até hoje, nenhuma prova concreta ou documento oficial que ligue operacionalmente João de Deus a Jeffrey Epstein. O que existe são teorias e fios soltos que alimentam a especulação. E o que nós estamos fazendo aqui é fazer uma análise desses fios soltos e dessas teorias, inclusive como um experimento mental para nós refletirmos quais os padrões eles assumem, porque devem ter muitos mais Epsteins do que a gente gostaria de imaginar, espalhados por aí, relacionados com diversas elites pelo mundo afora. Um desses fios envolve a ativista Sabrina Bittencourt. Em 2019, ela fez denúncias gravíssimas acusando João de Deus de operar supostas fazendas onde mulheres pobres eram mantidas em cativeiro e forçadas a engravidar. Os bebês, segundo a denúncia, seriam vendidos no mercado internacional por até $50 mil. Sabrina, que vivia na Espanha após receber ameaças, teve um fim trágico e foi encontrada morta em fevereiro de 2019. Embora tenham circulado rumores, a versão oficial, confirmada por ONGs e por uma carta de despedida, foi de suicídio. Inclusive, que lugar ruim para ela escolher para se esconder. A Espanha, infelizmente, tem uma relação com algumas linhas de tráfico infantil gigantescas. A teoria da conexão surge porque Epstein também era alvo de rumores parecidos. Especulava-se que ele queria usar seu rancho no Novo México para projetos de eugenia e reprodução humana. Teorias online tentaram conectar as denúncias da fazenda de bebês no Brasil com os interesses de Epstein, mas novamente, nenhuma evidência sólida dessa ligação jamais apareceu. O que é fato é que os dois circularam nos mesmos ambientes de super ricos. A modelo Naomi Campbell, por exemplo, é uma das poucas pessoas que se sabe ter visitado João de Deus e também constar na lista de contatos de voo de Epstein. Isso não prova nada, claro, mas é o tipo de coincidência que faz gente se perguntar se esses mundos realmente eram tão separados assim. Coincidência ou um vislumbre de uma rede de depravação muito maior do que a gente pensa? Bom, e aí, o que você acha? A gente está falando de casos isolados de monstros que agiram sozinhos ou de peças de um quebra-cabeça muito maior? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E se você acha que essas histórias precisam ser contadas, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. A única forma de lutar contra o que acontece nas sombras é jogando luz sobre elas. Quando a gente ouve alegações tão extremas como rituais secretos, a primeira reação é duvidar. Mas se a gente der um passo para trás, encontramos um padrão histórico de elites usando rituais secretos como ferramentas de poder. O exemplo mais famoso é o Bohemian Grove. Todo mês de julho, numa floresta na Califórnia, alguns dos homens mais poderosos do mundo, ex-presidentes, magnatas, generais, se reúnem para um acampamento. O ponto alto é um ritual bizarro chamado Cremação do Cuidado. Nele, os membros, vestidos com túnicas, queimam uma efígie humana no altar, na frente de uma estátua de coruja de 12 metros. O jornalista Alex Jones conseguiu filmar isso secretamente em 2000. Oficialmente, o ritual simboliza deixar as preocupações para trás, mas para os críticos a coisa é mais sombria.
Seria a queima simbólica da consciência moral, um ato para justificar o exercício do poder sem culpa. Seja um teatro esquisito ou um ritual ocultista de verdade, o Bohemian Grove tem um propósito claro: criar um espaço exclusivo onde a elite forja laços e toma decisões longe do público, sob o véu do segredo. Dizem que até o projeto Manhattan da bomba atômica foi discutido lá. Exemplos como esse mostram que a ideia de elites em rituais secretos não é só ficção. Analistas argumentam que, para alguns poderosos, o ocultismo pode servir como um jeito de se sentirem acima do bem e do mal, unidos por segredos e transgressões que os separam do resto de nós. É a sacralização do poder na sua forma mais pura e perigosa. Enfim, a jornada que fizemos hoje nos levou da ilha de Epstein ao sertão de Goiás, passando pelas florestas secretas da Califórnia. Em cada parada a gente encontrou a mesma história: poder, abuso e segredos protegidos por uma elite que parece viver sob as próprias regras. Vimos como os crimes horríveis foram cometidos à luz do dia, acobertados pela fama e por conexões. Analisamos como as especulações mais sombrias, embora não confirmadas em documentos oficiais, pintam um quadro perturbador. E descobrimos os fios frágeis que conectam o escândalo de Epstein ao Jono de Deus, levando à possibilidade de que eles não sejam fenômenos isolados. A verdade final sobre o que acontece a portas fechadas talvez nunca seja totalmente conhecida. Muitos segredos morreram com Epstein ou estão enterrados sob camadas de poder, mas os padrões são claros demais para serem ignorados. O abuso de poder e a exploração dos vulneráveis parecem ser uma constante no topo. Talvez o título Sempre Presuma Macumba não deva ser lido ao pé da letra. Talvez ele signifique que, ao olhar para as estruturas de poder, a gente deva sempre suspeitar que existe uma agenda oculta, e que a realidade quase sempre é muito mais estranha e assustadora do que a ficção. É isso. E eu queria te convidar, antes de encerrar esse vídeo, para você acessar o Substack do Contra a Superfície e ler nossos artigos, como também a nossa revista chamada Entre Lixo, uma revista New Poop que publica literatura de qualidade suspeita, mas muito divertida. Aproveita, vai lá ler um pouquinho, tem algumas histórias macabras e algumas muito interessantes. Bastante mistério e bastante espada e feitiçaria, tá bom? Então é isso. Lembrando, eu sou o Dark e você está no Contra a Superfície.